A graça e paz, irmãos. Sempre é um prazer enorme voltar a essa que é a minha casa, que um dia eu cresci aqui e vocês me viram crescer, e sinto prazer sempre voltar aqui e poder voltar a pregar também nesta casa. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Salmo, número 103. Salmo número 103. E vamos ler os versos 19 até o 22, a primeira parte do 22. Salmo 103, do 19 ao 22, apenas a primeira parte do verso 22. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do nosso Deus. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Oremos nessa manhã. Senhor, eterno Deus Pai, graças te damos, Deus, pela tua palavra posta em nossas frentes. Ela que nos alimenta, ela que nos dá a guia, ela que dá um norte, Senhor Deus Pai, e é ela que também nos traz a vida. Que o Senhor possa usar seu Santo Espírito para que possamos entender a sua palavra e aplicar ela em nossos corações. É isso que eu te peço, Senhor Deus, em nome do Filho de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu irei começar essa pregação, essa reflexão, fazendo algumas comparações, buscando na comparação algumas semelhanças fundamentais. Nessa comparação que eu irei fazer. Depois da comparação, eu peço permissão aos irmãos de fazer uma pergunta aos irmãos, porque ao perguntar aos irmãos é algo um pouco ofensivo, mas mesmo assim eu peço permissão aos irmãos e irei perguntar, depois da comparação, dessa semelhança. A semelhança que eu quero comparar para os irmãos, que os irmãos comparem, é que qual é a semelhança que uma pessoa que chora por a primeira vez ouvir o som em seus ouvidos, com uma pessoa que pela primeira vez tem um quarto para poder dormir. Qual é a comparação entre dois casos? Que uma pessoa pode ouvir pela primeira vez e uma pessoa que tem um quarto pela primeira vez para poder dormir, repousar. Ou qual é a semelhança, meus irmãos, de um pai que pela primeira vez pode ver o rosto do seu filho com o pai que pela primeira vez pode ouvir o seu filho falar a uma palavra? Qual é a semelhança entre esses casos, meus irmãos? A semelhança está na real valorização dos detalhes fundamentais. A real valorização nos detalhes fundamentais, que muitas vezes nos dá um sentimento, muitas vezes já é algo banais para nós. Algo como ver o vento passar, respirar o ar dentro dos nossos pulmões, ver a água cair. Nós não damos a real valorização desses mínimos detalhes. No salmo que a gente acabamos de ler, no livro de Salmos, que é um salmo o livro do Salmo é um conjunto de vários cânticos, cântico de louvor, de lamento, de gratidão. E no Salmo 103, que nós já acabamos de ler, todo o Salmo, ele mostra o salmista Davi se regozijando das graças e do louvor de Deus para consigo mesmo e para com seu povo de Israel. Indo para o Salmo 103, no verso 9, peço que os irmãos, 19, perdão, peço que os irmãos dêem uma olhadinha. O primeiro verso que nós acabamos de ler, que diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Aqui, meus irmãos, nesse verso, há uma amostra, uma indicação que o salmista olha para todas as obras de Deus e ele reconhece que Deus é soberano sobre todas as coisas. Quando ele fala, bendizer ao Senhor, no céu estabeleceu. Este estabeleceu aqui quer dizer fixar, preparar. O Senhor anteriormente, de uma forma única e total, ele estabeleceu o seu reino sobre todas as coisas. Ele domina sobre todo o mundo. E bem a verdade, nós temos que entender que
que no Novo Testamento, quando Cristo fala sobre a vinda do reino de Deus, ele fala no sentimento, no sentido da questão da vinda messiânica, da vinda de Cristo para a terra, a vinda do Messias. No Velho Testamento, nós temos duas análises a fazer, duas distinções. A primeira distinção é que, quando fala de reino de Deus, ele fala na questão da soberania de Deus sobre o mundo, sobre o seu povo. Agora, e a outra vertente que tem na visão do Velho Testamento, é que, quando fala sobre o reino de Deus, ele também fala sobre a questão messiânica. No presente, ele fala sobre a teocracia, Deus sendo governador do povo de Israel, como também ele aponta para o futuro da vinda do Messias, na vinda messiânica. E no verso 19, ele nos mostra isso, ele nos mostra esta vinda, ele nos mostra a vinda de Deus, ele mostra a soberania de Deus em todas as coisas. E aí nós não devemos nos enganar, porque em cada detalhe está presente a soberania de Deus. Em cada detalhe Deus está presente e mostrando a sua soberania. Por isso, meus irmãos, eu quero refletir sobre um tema que diz assim: reconhecendo a soberania e o domínio de Deus sobre tudo. Vamos ver 3 situações aqui nesses versos que acabamos de ler, sobre que podemos reconhecer a soberania de Deus nas coisas que nós vemos dia após dia no nosso mundo. A primeira situação está no verso 20, eu peço que os irmãos olhem, o verso 20, onde vamos ver que podemos reconhecer a soberania de Deus através dos seres celestiais. Diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Vejam, meus irmãos, que o salmista aqui, ele vê os detalhes, ele olha para os anjos, para os seres celestiais e vê os detalhes. Quais são os detalhes que ele vê? Ele diz: todos os seus anjos, no caso, todos os anjos do Senhor devem lhe bendizer, louvar ao Senhor, todos os seus anjos. Vejam só, ele vê também o outro detalhe dos anjos, valorosos em poder. Ele observa os anjos e vê que eles são valorosos em poder, são poderosíssimos. Comparados a nós, quando eles estão indo, nós ainda estamos começando a andar. Veja também que ele observa os detalhes dos anjos e vê que eles executam as suas ordens, as ordens de Deus, e obedecem à palavra. Eles executam por prazer, eles têm vontade em executar a palavra de Deus. Vejam que o salmista aqui, Davi, ele observa cada detalhe, que está à sua volta. Ele observa que os anjos, eles têm prazer. E nessa observância, o que ele faz? Ele convoca, ele exorta os anjos a louvar a Deus. Nós nos perguntamos: qual a audácia do salmista em exortar os anjos? Meus irmãos, o salmista aqui, nesse verso, ele quer mostrar para nós que também os seres celestiais estão de joelhos perante a glória de Deus. O salmista aqui quer mostrar que todos os anjos e o exército de Deus está debaixo dos seus pés, está debaixo, prostrado perante os seus pés. E vamos ver também, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em 1 Crônicas, verso 21, do 15 ao 20, capítulo 21, verso 15 e o verso 27, vamos ler, que vamos ver que em toda a Bíblia mostra que os anjos estão debaixo da soberania de Deus, estão debaixo do comando de Deus. Quando Deus manda fazer, os anjos simplesmente obedecem. 1 Crônica, capítulo 21, verso 15 e 27, diz assim: Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir, e destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: basta, agora retire a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Verso 27, e o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada a bainha. Veja que nada foge da soberania de Deus. Veja que toda a Bíblia, ela mostra essa soberania. Meus irmãos, basta apenas olharmos para a Bíblia e ver esses detalhes, para se agraciarmos e adorar ao nosso Deus, ao nosso Criador. A segunda coisa que eu queria
mostrar para os irmãos, a segunda situação, que está no verso 21, é que também podemos reconhecer a soberania de Deus através dos elementos naturais. Verso 21, diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazei a sua vontade. Quando a Bíblia fala em exércitos, geralmente ela fala nos exércitos celestiais, ela fala nos anjos. Mas aqui nesse termo aqui, exércitos, também podemos ter uma interpretação de ser anjos como elementos naturais, como a água, a terra, como também as estrelas. Na Bíblia de Genebra, que alguns irmãos eu devo crer que tenha, ele comenta dizendo que esses exércitos aqui são anjos. Deus, o salmista Davi está se referindo aos anjos. Na Bíblia de Shed, no comentário de Shed, o pastor Batista, ele dá a opção, ele dá várias opções, tanto anjos como estrelas, como os elementos naturais, como a água, a terra, o salmista está se referindo. Mas Calvino, ele declara, ele enfatiza que esses exércitos aqui são as estrelas, são os elementos naturais, que o salmista Davi está olhando ao seu redor, está contemplando e vendo a soberania de Deus. Então, ele diz assim: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, todas as estrelas, toda a terra, a água, o vento, tudo. Bendiga ao Senhor, louve ao Senhor, ministros seus, aquele que serve a Deus, aqueles que estão prontos para servir a Deus, ministros seus, que fazei a sua vontade. Elas servem a Deus e tudo que Deus fala, ela também assim obedece. Eu peço que os irmãos abrem Gênesis capítulo 1, que vamos ver essa relação muito bem, quando Deus fala para seus ministros, fala para os elementos naturais, e ele assim responde. Gênesis capítulo 1, verso 3 e 11. Diz assim, verso 3: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Verso 11, meus irmãos: e disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. Veja que Deus fala para a terra, Deus fala para as sementes, e elas simplesmente escutam a voz do Criador e respondem. Vejam que o controle do nosso Deus, vejam como Deus é soberano sobre todas as coisas. É bem verdade, meus irmãos, que a terra não tem ouvido para ouvir, mas no sentido de metáfora, a gente fala, a Bíblia também nos mostra que ela ouve a voz do Criador e responde à voz do Criador. E o salmista Davi, no capítulo 33 do Salmo 33, verso 9, ele também mostra isso. Ele reconhece essa criação que responde ao Criador e diz: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Mas, irmãos, há uma relação que o Deus do Velho Testamento também é o nosso Cristo. O Cristo também tem o mesmo poder do Deus do Velho Testamento, que muitas vezes nós incorremos no erro de separar o Deus do Velho Testamento com o Deus do Novo Testamento. Mas, meus irmãos, Cristo é o mesmo Deus no Antigo Testamento como também no Novo. Em Marcos capítulo 4, verso 39, na passagem onde mostra que os discípulos estão no barco e o barco prestes a naufragar, onde também nós refletimos e criamos um hino muito belo que mostra que Cristo fala que acalma o mar e o mar simplesmente se acalma. Cristo mostra que ele também é dominador de todas as coisas. Da mesma forma como ele criou no Gênesis, ele também controla e comanda tudo também, ainda hoje, nos nossos dias. Cristo, meus irmãos, é o nosso Deus e devemos reconhecer a sua soberania em nossas vidas. A terceira situação que podemos reconhecer dessa soberania é através dos animais, que está no verso 22. Diz assim: bendizei ao Senhor vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Veja aqui que o salmista está vendo os detalhes que está à sua volta. Ele vê todas as suas obras, todas as criaturas de Deus. Todas as criaturas devem adorar ao Senhor, devem responder ao comando do seu pastor, devem reconhecer o comando de Cristo. E no Salmo, em Êxodo, capítulo 8, verso 16, para que os irmãos possam abrir de novo, ele mostra essa questão também, que os animais respondem
respondem à voz do Criador. Eles fazem, assim o faz. Para aquelas pessoas que estão vendo os 10 mandamentos na Record, esse Êxodo 8, 16, você está vendo muito bem, está bem familiarizado com essa questão, que diz assim: disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara, fere o boi da terra, para que se torne em piolhos toda a terra do Egito. No verso 17, posteriormente, vai mostrar que tudo que Deus mandou Arão fazer, assim se cumpriu, mostrando que Deus, ele é soberano também sobre os animais. Sobre todos os animais, Deus é soberano. Mas não é só no controle que Deus também é soberano. Em Números, capítulo 22, verso 28, na situação de Balaão, que ele está indo caminhando para a terra distante, Balaão com sua mula, a mula fugindo da presença do Senhor, e por 3 vezes, e Balaão, ele chicoteia sua mula porque ela foge do caminho, fugindo da espada de Deus. Deus diz assim, verso 28, Números 22, verso 28: então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão, que te fez eu, que me espancaste 3 vezes. Meus irmãos, Deus só não controla a criação, Deus também cria a criação, os animais, mas também ele faz o animal que não tem a capacidade de falar, assim falar. Veja o poder, veja a demonstração de poder de Deus. Em pequenos detalhes vemos a sua soberania. Em pequenos detalhes vemos a sua soberania. E devemos, meus irmãos, nos ajoelhar e a presença de Deus, reconhecer que é soberano e se ajoelhar perante a sua soberania. É aquilo, nós não podemos deixar passar essa situação, nós não podemos deixar de ver essas palavras do salmista Davi e não reconhecer cada detalhe de nossas vidas. Muitas vezes passamos os detalhes passam nas nossas vistas e nós não demos a real situação, a real importância de um vento bater em nossas faces, ver o mar passar, a chuva cair. Eu tive o prazer de ser pastoreado, assim por dizer, pelo pastor do Cabo Santo Agostinho, o pastor Osvaldo, e ele sempre enfatizava, quando estava próximo a mim, essa questão de ver as estrelas, valorizar o ar, valorizar a água, a chuva. Em suas orações recorrentes ele sempre valorizava isso. Eu sempre me prestava atenção, por que essa valorização? Quando eu parei para ver os detalhes, parei para ver a glória de Deus, eu vi que Deus é presente em cada momento da minha vida, como também é presente em cada momento da sua vida. Você pode se angustiar, você pode correr em angústia pelas preocupações da vida, meus irmãos, Deus está presente ao seu lado. Deus está presente em você, meus irmãos, no seu mover, na sua vida, no seu respirar. É o Espírito Santo de Deus que lhe dá a energia de você poder fazer isso. Então, para que a preocupação? Se Deus está ao seu lado, se Deus está tão presente, basta, meus irmãos, apenas nós olharmos, basta apenas vermos os detalhes que Deus demonstra em nossas vidas. Não pense que isso não é presente, mas isso é totalmente presente. As crianças também devem ver isso, não porque elas são crianças que não podem ver. Sim, as crianças têm que ver a glória de Deus Pai. Os pais têm que mostrar para as crianças, em cada situação, em cada elemento, em cada animal, nas estrelas, nos anjos, que Deus está presente, que a glória de Deus está ali presente, o poder de Deus está ali presente. Os adolescentes e os jovens também têm que reconhecer nos detalhes da vida, nos detalhes do mundo, que Deus também está ali presente. Assim também como os adultos também devem reconhecer. A vida nos faz, o cotidiano da nossa vida nos faz passar batido por várias coisas, mas, meus irmãos, Deus está presente. É só você parar e ver, parar e analisar. Também os idosos também, vocês têm que ver, vocês têm que observar, parar, refletir e ver que mesmo no final da vida, Deus também está ali presente. E para você também que não tem Cristo, ou que está afastado do Evangelho, ou que vive uma vida de um pseudo-cristão, diz que é salvo, mas não vive sob baixo do senhorio de Cristo, Deus está presente. Deus está presente. Se você reconhecer Deus, você simplesmente vai se ajoelhar e vai o buscar, e Ele assim pode
o achar. E assim pode o achar. Meus irmãos, que possamos reconhecer a soberania de Cristo em cada detalhe de nossas vidas e assim falar, pois nele vivemos, nos movemos e simplesmente existimos. Assim disse o apóstolo Paulo. E é isso que eu queria trazer a nossa palavra aos irmãos nessa manhã. Amém. Oremos. Santo eterno Deus Pai, graças te damos, Deus, por o Senhor se mostrar em cada detalhe desse mundo, Senhor Deus Pai. No ar o Senhor mostra a sua soberania, o seu poder, a sua glória, nos animais, nos anjos, Senhor Deus Pai. Também em nós o Senhor mostra a sua soberania, nos dá o sustento necessário, nos dá a proteção necessária, nos dá tudo aquilo necessário para podermos te louvar e te adorar. Senhor Deus, simplesmente temos que reconhecer, te louvamos e te reconhecemos como soberano em nossas vidas, Senhor Deus. É isso que eu te peço e te agradeço por o Senhor nos dar essa palavra, possamos refleti-la nela, Senhor Deus Pai, guardar nossos corações e possamos valorizar os detalhes necessários, valorizar os detalhes fundamentais que o Senhor, somente o Senhor nos deu. Em nome do teu Filho Jesus, que morreu por nós. Amém. Agradecemos a Deus pela palavra que traz nessa manhã, pelo seminarista Atos, que Deus assim abençoe no seu ministério. Pediria para o Maurício que vem torcer algum louvor, e enquanto isso a gente devolve ao Senhor, dirmos as ofertas em ato de fidelidade ao Senhor. Amém?